pessoal, sejam mais que bem-vindos. Eu estava aqui pensando, gente, o que é o pecado? Hoje nós vamos mergulhar nesse tema intenso e cheio de significado, o pecado. O que é esse conceito que desafia culturas e gera tanto debates? Será que nós entendemos a real dimensão dessa palavra ou nós estamos presos em interpretações de seres humanos? Todos falam sobre pecado. Isso é pecado, aquilo é pecado, você está em pecado. A palavra pecado ela é amplamente utilizada nos dias de hoje. Mas será que nós conhecemos o verdadeiro sentido dessas palavras? O que você sabe sobre o pecado? Em Ezequiel 18:20 está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Isso nos mostra a grande importância de nós sabermos o que é o pecado. Bom, mas antes de começarmos, eu quero ler para vocês Provérbios 2:10, que diz assim: pois a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será aprazível à tua alma. O desejo do meu coração é que o dono da sabedoria fale a você, é que o eterno todo-poderoso Rei do universo venha falar ao teu coração e te fazer sábio. Pois não existe sabedoria em outro lugar senão na palavra do eterno nosso Elohim. A palavra é essa que faz do tolo sábio e confunde o sábio usando pessoas simples. Que o eterno fale ao seu coração nesse vídeo. Para começarmos a explorar mais o assunto pecado, nós vamos ler os versos que estão em Êxodo 5:20 ou 6:1, dependendo da tua tradução, dependendo da tua versão. Vamos lá. Adonai disse a Moshe: se alguém pecar e agir de forma perversa contra Adonai, ao agir falsamente com seu vizinho em relação a um depósito ou penhor que lhe foi confiado, mediante roubo ou extorsão, ou agir de forma falsa por causa de um objeto encontrado, ou jurar algo com falsidade, se a pessoa cometer qualquer desses pecados, pecando e sendo culpada, devolverá o que tiver roubado ou tiver obtido por extorsão, ou o que tiver recebido como penhor, ou o objeto perdido que ela encontrou, ou qualquer coisa pela qual tenha jurado em falso, restaurará plenamente e acrescentará um quinto, devolverá o objeto ao proprietário no dia em que apresentar sua oferta pela culpa. Nesses versos, o Eterno está falando sobre o pecado de um indivíduo contra o outro indivíduo. Mas o interessante é que ele fala que a pessoa que peca contra o seu próximo está pecando contra ele mesmo, como acabamos de ler. Por quê? Bom, quem ensina o que é certo e errado? Eu tenho aqui na minha mão um celular. Eu te garanto, ele é o meu celular. Eu te garanto que eu não sei usar nem 50% da sua capacidade. Mas quem é aquela pessoa que sabe todas as funções desse celular, que sabe tudo o que ele pode oferecer? Aquele que o criou, certo? Mas quem ensina o que é certo e errado? Porque se nós formos olhar, eu posso achar que algo é errado, mas você, aos seus olhos, pode dizer que não, que aquilo não é errado. Você pode achar que algo é errado, mas aos meus olhos, aquilo é certo. Então, quem é que define o que é certo, o que é errado? O que é mal e o que é bom? Somente um, gente. Somente aquele que conhece todas as coisas. Somente o Criador de todas as coisas. Somente ele sabe o que é bom e o que é errado. Só ele pode nos guiar no caminho certo e nos apresentar o caminho errado. Porque essa foi a nossa escolha. Esse foi o desejo do nosso coração quando nós comemos o fruto de bem e mal. Nós não temos em nós a capacidade de saber o que é bem e o que é mal, mas nós desejamos isso. E o único que pode nos apresentar o caminho do bem e o caminho do mal é o Criador de todas as coisas. Só Ele, que assim como o Criador desse celular conhece todas as suas funções, somente o Eterno conhece o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal.
E ele fala aqui que essa pessoa que pecou contra ele, mas o seu ato foi contra o seu próximo, essa pessoa tem que apresentar uma oferta pela culpa. Mas o que seria a culpa? O que faz o homem culpado? O que define que a sua culpa o leva à morte? Bom, para entendermos melhor, nós vamos ter que voltar para o início. Gênesis 2:17. O Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, o nosso Criador. Ele criou os seres humanos e todas as coisas em 6 dias. E todas essas coisas eram perfeitas. E eram perfeitas mesmo, viu? Eram boas mesmo. Tão boa que esse Criador, que é a sabedoria, ele olha para essas coisas e diz: Tov Meod. Gente, vocês têm ideia do que é um Tov Meod do Eterno? Vocês têm ideia do que é um criador que tem a sabedoria nas suas mãos, olhar para essa criação e dizer muito bom? Gente, se o Eterno, que é a sabedoria, olhou e disse muito bom, isso significa que esse muito bom é além da nossa compreensão. Ele faz tudo perfeito e no final dessa criação, ele entrega o governo dessa criação na mão do ser humano. Mas o Eterno, sendo tão bom, tão cheio de amor e justiça, ele dá liberdade para esse ser humano. Ele dá liberdade para que esse ser humano escolha. Ele cria esses seres livres, dando a eles a livre escolha. E para que essa criatura exerça essa livre escolha, ele planta no jardim a árvore do conhecimento de bem e mal. E ele fala para esse ser humano, ele ensina esse ser humano a exercer a sua vontade, a sua escolha, na verdade. Então vem Gênesis 2:17. Ele fala a esse ser humano: e da árvore do conhecimento, bom e ruim, não comerás dela, porque no dia em que comer dela, morte morrerá. Portanto, meus amados, olhando para esse verso, nós podemos chegar à conclusão de que o Criador de todas as coisas, em primeiro lugar, chama esse ato de morte. E não apenas morte, é morte, morrerá. Eu trouxe aqui o verso em hebraico para que nós possamos perceber. Olha só, ele fala aqui no verso em hebraico, mot tamut, de morte morrerá. Mas o que é o pecado? O que as escrituras falam sobre esse assunto que diante do Criador de todas as coisas é algo tão terrível, é algo tão abominável aos olhos dele, que faz essa criatura que ele criou com tanto amor, com as suas próprias mãos, serem dignos de morte. A criação que ele fez para viver, a criação que ele fez muito bom, tão bom, que mesmo depois do pecado, ele leva 930 anos para morrer. E às vezes as pessoas me perguntam, mas Kessia, o Eterno falou que se ele comesse da fruta, ele morreria. E ele não morreu. Aí eu te pergunto, ele está vivo hoje? Não. Então ele morreu. Mas por que ele não morreu na mesma hora? Por que ele não morreu ali naquele exato momento? Existe algo que se chama Hesed. E nós veremos isso um pouco mais à frente. Mas além da Hesed do Eterno, gente, o Eterno fez o ser humano com a sua própria mão. Ele fez Adão, nosso pai, com a sua própria mão. E ele olhou para Adão, como nós falamos, e disse que ele era muito bom. Gente, algo perfeito, criado por um Criador que tem a perfeição nas suas mãos, ele não pode se destruir da noite para o dia. Então, vocês já pararam para pensar que Adão ele foi criado em perfeição, e algo perfeito não se destrói assim. O pecado, nós podemos dizer que o pecado é como o fermento. Um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Mas esse fermento, quando ele é adicionado nessa massa, ele não faz pá, pum, cresceu, não. Ele leva tempo para isso. E o pecado, da mesma forma, ele leva tempo para consumir a nossa alma. Bom, nas escrituras, nós veremos hoje 3 palavras que são mais usadas para falar sobre esse ato que o ser humano faz diante do seu Criador. E essas palavras são hatat, avon e pesha. Bom,
Você deve se perguntar: qual foi a primeira vez que essa palavra pecado apareceu na Bíblia? Já que a primeira vez o próprio Criador chama ela de morte. Vamos ver? Agora já não é mais com os nossos pais, Adão e Eva. Agora é com seu filho Caim. E o texto está lá em Gênesis 4:6. Está escrito assim: Adonai disse a Caim: por que você está irado? Por que tão abatido? Se fizeres bem, não será aceito? Mas se não fizeres bem, o pecado, hatat, que é a primeira palavra que nós vemos, traduzida por pecado, jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Eu trouxe aqui para nós vermos o texto em hebraico. E a palavra que foi traduzida por pecado é essa palavra aqui, hatat. Essa que nós estamos vendo na tela nesse exato momento. Hatat. Hatat, gente, vem de ratá. E ratá significa errar o alvo ou desviar do caminho correto. O Eterno fez esse ser humano, como nós acabamos de falar, perfeito. Mas aí vem o pecado que está à porta desse ser humano. E esse pecado, ele tem o poder de desviar esse ser humano do caminho reto, de levar ele para caminhos tortos. O Eterno criou o homem para caminhar em retidão, em bondade, em justiça. Mas esse homem, ele tem livre escolha. E para exercer essa livre escolha, o Eterno fala para o ser humano sobre o pecado. Assim como ele está ensinando aqui a Caim. Caim, tem cuidado, porque o pecado está na tua porta. E aqui o Eterno falando para Caim, ele nos dá uma visão de que esse pecado é como se fosse uma fera selvagem que está na tua porta, sabe? Com aquela raiva intensa, babando, pronta para te pegar, pronta para dar o bote em você. Mas o Eterno deixa bem claro a Caim que esse pecado ele pode ser dominado. E isso me lembra muito bem quando o Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, esse ser, esse pecado, ele tem domínio. Nós podemos dominar ele. E que ser é esse, gente? Tá aqui, ó. Aqui, ó. É o nosso desejo. Ele é esse ser que tem que ser dominado, porque se ele não for dominado, ele vai estar contra nós. Ele vai nos dominar. A palavra ratat, ela significa perder o caminho, desviar-se do caminho correto, errar o alvo. E foi essa palavra que o Eterno usou para Caim, ao falar para Caim que ele deveria controlar-se. Mas Caim não fez isso. Caim, ele não controla o seu ser e ele mata o seu irmão. O Eterno havia dito para os pais de Caim, nossos pais, que o pecado é morte. E Caim mata o seu irmão. Então o Eterno vem e faz Caim ter conhecimento de que ele sabe que o sangue do seu irmão está clamando da terra. E quando o Eterno fala para Caim o resultado, a consequência desse pecado, vejam só o que Caim fala para o Eterno. Caim disse: Adonai, minha iniquidade, Avon, e essa é a segunda palavra que nós veremos, é maior do que posso suportar. Agora nós falaremos sobre essa palavra Avon. Ela é traduzida muitas vezes por iniquidade, e o seu significado é uma culpa profunda, uma transgressão, perversidade, o mal, uma falha moral. A palavra Avon, ela está ligada ao verbo avar, que significa encurvar-se, torcido, fazer mal, curvar-se, fazer torto, perverter. Meus amados, quando nós não nos curvamos diante do Eterno, nós nos curvamos diante da nossa própria vontade, dos nossos desejos, das nossas malícias. E essas palavras nos ensinam muito, porque avar, você pode avar os seus caminhos fazendo o que é torto, reto, fazendo o que é errado, certo. E isso, gente, parece muito um retrato dos dias de hoje. Você pode avar o seu comportamento, a sua moral, mas algo que me tocou profundamente é que nesse verso que nós acabamos de ler, Caim fala assim para o Eterno: Gadol avoni nimso. Minha iniquidade, minha avon é grande demais para ser suportada.
Algo que era um pecado se tornou em algo tão pesado que esse ser humano não pode carregar. Imagina só, ele vai levar na sua moral o assassinato do seu próprio irmão. Ele vai levar no seu ser a culpa de ser o primeiro assassino da humanidade. É isso que a Avon faz com o nosso ser, com o que somos, com a nossa imagem. Ela encurva, ela entorta, ela perverte. Algo que era perfeito agora se torna torto. Algo que era tov meod agora se torna maligno. A nossa iniquidade é pesada demais para nós carregarmos. Mas o incrível é que Davi, no Salmo 32, ele fala assim: não escondi o meu Avon, mas confessei e tu carregaste o Avon, o peso do meu pecado. Gente, isso é muito incrível. Porque se nós nos arrependemos e confessamos e deixamos a nossa iniquidade, o Eterno, ele carrega esse fardo por nós. Isso só me lembra do meu mestre amado Yeshua. Em Mateus 11:30 ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós veremos muito bem isso, se o Eterno permitir, semana que vem. Baruch Hashem. Gente, a segunda vez que nós vemos essa palavra Avon está aqui em Gênesis 15:16, quando o Eterno ele faz uma aliança com Abraão e ele promete uma terra aos descendentes de Abraão. Mas ele fala para Abraão em Gênesis 15:16, apenas na quarta geração seus descendentes voltarão para cá, pois apenas nesse momento o Emorri estará pronto para receber a punição. A palavra que está aqui para eles, o Emori, é Avon. Ou seja, o Eterno está falando para Abraão, apenas quando a Avon dos Emorri estiver pronto para receber, como Caim, né, para suportar os resultados, apenas aí a sua descendência virá e tomará posse da terra. E o incrível é que, Avon, nós sempre vemos o conceito de deixar a terra, porque, como veremos um pouquinho à frente, foi isso que aconteceu com Caim. Gente, a terceira palavra, que também é traduzida por pecado, é pecha. E por incrível que pareça, a primeira vez que essa palavra aparece, ela não aparece falando do pecado do ser humano, mas ela aparece falando da graça, da misericórdia do Todo-Poderoso. Esse verso está em Êxodo 34, verso 7. Ele mostra graça à milésima geração, que perdoa pecado, a iniquidade Avon, a transgressão pecha e o pecado ratat, mas que de maneira nenhuma fará por inocente o culpado e faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos dele até a terceira e quarta geração. Nesse verso, nós vemos aqui as três palavras que estamos estudando. Mas junto com essas três palavras, existe a palavra hesed, graça. Mas não se preocupe, nós já veremos sobre a graça do Eterno. Vamos nos concentrar agora nessa palavra aqui, pecha. Essa palavra, gente, ela indica pecados voluntários e rebeldia contra o Eterno. Uma rebelião. Ou seja, pecha é uma rebelião totalmente consciente desse ser. Ela também significa romper da autoridade justa, apostatar, brigar, revoltar. A palavra pecha ela é muito utilizada quando nas escrituras vai falar sobre traição. E também quando fala sobre a quebra de uma aliança. E pecha você comete quando você quebra a confiança, quando você trai a confiança de alguém. Quer um exemplo bom? Se alguém entra na sua casa e leva um objeto da sua casa, isso é roubo, certo? Porém, se essa pessoa que entrou na sua casa, ela for o seu vizinho, aí é pecha. Por quê? Porque ela é alguém que está próximo de você. Ela deveria passar para você confiança e não trair você entrando na sua casa e levando algo de você.
Mas o pior exemplo para peixe é a idolatria. Isso mesmo. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado por um criador completo. Aquele que tem tudo na sua mão. O tempo, a vida, a morte, a sabedoria, tudo. Tudo está nele. E essa pessoa, ela não se contenta com esse Deus que tudo está nele. E ele cria um Deus para ele mesmo. Ele deixa de amar esse Deus que fez todas as coisas e colocou o domínio dessas coisas em suas mãos. Para quê? Para fazer um Deus que venha dar a ele aquilo que ele quer. Por exemplo, esse Deus ele não vai falar, ele não vai ver, ele não vai andar, ele tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, mãos, mas não apalpa, pé, mas não anda. É perfeito para ele. Por quê? Porque ele vai dominar esse Deus. Quer um outro exemplo bom de peixe? A Torre de Babel. Isso mesmo. Aquilo é um ato de rebelião contra o seu Criador. O Eterno, ele abençoa o ser humano depois do dilúvio e diz para eles encher a terra. O ser humano olha e diz: não, eu vou fazer uma torre que vai chegar até o céu. Ou seja, eu vou atingir o céu e não vou me espalhar. Todos nós vamos morar nessa torre. Ele queria atingir o céu. E qual foi a consequência desse peixe? Exatamente, a confusão de línguas. Hoje eu tenho menos dificuldade agora, mas antes já tive mais de compreender o meu esposo, porque ele fala uma outra língua. E essa é consequência desse pecado. É consequência dessa rebeldia do ser humano. Bom, fazendo um pequeno resumo dessas palavras que nós acabamos de ver, ratat é um pecado involuntário, é um erro ou uma falha moral, nós podemos dizer assim. Já pecha é uma transgressão consciente, uma rebeldia intencional. Ele faz porque ele quer. É tipo o teu filho. Tu diz assim, menino, não põe o dedo na tomada, porque tu vai levar um choque. O que o menino faz? Ele vai lá pra frente da tomada, olha pra tua cara e faz. Mete o dedo na tomada. E leva um chocão. Vamos lá, avon significa iniquidade, culpa profunda, corrupção moral. Meus amados, quando nós estudamos essas palavras, nós percebemos que o pecado é uma falha moral da criatura com seu Criador e com o próximo também. Não é à toa que Yeshua, nosso amado, lá em Mateus 22, 34 a 40, ele fala: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. E ele continua dizendo: toda a lei de Moisés e os ensinos dos profetas se baseiam nesses mandamentos. E isso, como estamos vendo, é fato. Porém, a pergunta que não quer calar é: o que é pecar? Apenas as escrituras têm autoridade para nos ensinar isso. E as escrituras deixam bem claro que pecar é cometer um ato contra qualquer das mitzvot de Adonai concernente ao que não se deve fazer. Será culpado. Isso está lá em Levíticos 4:22 e também está escrito em Levíticos 5:17. Se alguém pecar ou fazer algo contrário a qualquer das mitzvot de Adonai, aí você se pergunta, você que não sabe, o que é mitzvot? Mitzvot é traduzido geralmente como mandamentos. Porém, essa tradução está um pouquinho a desejar, porque se fôssemos realmente traduzir de uma maneira literal, seria ensinamentos. Ensinamentos do Eterno. Concernente ao que não se deve fazer, é culpado, mesmo que não tivesse a intenção, e suportará as consequências de seus erros. E lá em Levíticos 4:27, se um indivíduo do povo cometer um pecado de forma inadvertida, realizando algo contrário a qualquer das mitzvot de Adonai, concernente ao que se deve fazer, é culpado. Meus amados, quem determina o que é certo e errado é o Criador de todas as coisas, porque só Ele sabe o que é certo e errado.
O homem não tem esse conhecimento, porque o homem ele não foi criado com esse conhecimento, ele desejou e ele comeu do fruto. Então o homem ele escolheu ter esse entendimento. Então o Criador de todas as coisas, ele vai nos guiar através dos seus ensinos, o que é certo e o que é errado. Ele que através dos seus ensinos nos ensina o caminho reto e o caminho torto. Ele nos mostra, ele nos fala o que é. Então, quando nós escolhemos andar no caminho torto, quando nós ferimos esses preceitos, nós estamos pecando, nós estamos agindo contra aquele que nos ensina o bem. O homem desejou ser como Deus e criou para ele caminhos tortos, caminhos que desviam ele da justiça, da moral e do bem. Porque o homem não tem, gente, capacidade. Ele não sabe, ele não foi criado com esse saber o que é bem e mal. Ele desejou ter. E o Eterno, por ser justo, ele vai dar para o ser humano esse conhecimento. Ele vai ensinar o ser humano esse conhecimento. E como ele nos fez livre, nós vamos escolher. Ele mesmo disse que ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Vai de nós escolher. E ele ainda dá uma colinha, porque ele é amor. Ele ainda diz assim: escolha a bênção, escolha a vida para que viva. Mas será que esse conceito se dava apenas no que as pessoas chamam de Velho Testamento? Será que esses conceitos do que é pecado é apenas para o povo hebreu? Será que esses conceitos são passados? Eles já não vogam mais para nós? Por quê? Porque agora o que eu mais ouço é que nós estamos no tempo da graça. Bom, as pessoas vão dizer que isso não é mais para nós, está no Velho Testamento. Porém, gente, nós podemos ir para o Novo Testamento também. Eu poderia trazer vários versos para vocês para mostrar isso, porém, eu me contentei demais com 1 João 3,4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra as mitzvot, a lei, os mandamentos. Pois, olha só o que está escrito aqui, eu destaquei em amarelo para vocês. O pecado é transgressão da mitzvot, ou seja, da lei do Eterno, do que as pessoas conhecem e chamam de lei. Mas é os ensinos de um pai amoroso que ensina aos seus filhos a sua criação para que tudo vá bem com ele. Gente, o pecado, a transgressão, a iniquidade, ela escraviza, ela domina, ela toma o controle, ela acorrenta o ser humano, porque o ser humano ele se entrega completamente aos seus desejos. Ele esquece até quem ele é. Às vezes o ser humano é tão fraco como Caim foi em não dominar o seu desejo, que ele se torna escravo completamente, acorrentado pelo seu desejo, pela sua vontade. Colocando nas costas dele mesmo um fardo que é impossível de carregar. E ele se torna algo que dá dor no coração só de olhar. E um exemplo muito dolorido é quando nós vemos pessoas que se entregam às drogas. Aquilo é o resultado de pecha, da iniquidade do homem contra o Eterno. Ele não tem controle próprio, ele se entrega totalmente e é escravizado, acorrentado, dominado e controlado. Ele não tem poder sobre si mesmo, sobre a sua vontade. A vontade dele, como disse o Eterno a Caim dominou a ele. Mas quando nós andamos nos ensinos do Eterno, ele nos liberta disso, gente. Porque o Eterno, ele criou o ser humano. Ele sabe que o ser humano pode se tornar incontrolável. Ele não tem controle sobre a vontade dele. Essa vontade pode dominá-lo. E quando o Eterno, ele ensina a esse ser humano o caminho reto, é para que ele tenha total liberdade. Liberdade de escolher o bem, de viver bem, de conhecer, de andar pelos caminhos retos, de andar em luz e não em trevas. Mas o ser humano se entrega aos seus intentos.
e se torna como essas mãos sujas. E aí ele vai para caminhos piores e se torna preso dele mesmo. O maior inimigo do ser humano é ele mesmo. Eu sempre falo isso. O Eterno nos deu livre escolha. E somente nós temos o poder de dominar o nosso ser. Somente nós temos poder para dominar o nosso desejo. E é por isso que o Eterno diz que os pais não serão executados no lugar dos filhos. Tampouco os filhos serão executados em lugar dos pais. Cada pessoa será executada pelo próprio pecado. Em Ezequiel 18:20 ele fala que a alma que pecar, essa alma morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada ser humano tem o poder de escolher, e cada ser humano vai ser recompensado segundo as suas escolhas. Apenas o Eterno tem a vida nas suas mãos, e nós não somos eternos. Prova grande disso está aqui em Ezequiel 18:20. Isso aqui é um ensinamento que leva por terra muitos ensinamentos por aí, de que a alma ela é imortal. Porém, olha o que diz: a alma que pecar, essa morrerá. E eu acredito plenamente em tudo que o Eterno fala. O Eterno fala aos nossos pais: no dia em que comer dela, morte morrerá. Aqui ele fala que a alma que pecar, essa morrerá. Gente, o que envenena a nossa alma é o pecado. O que leva a nossa alma à morte é o pecado. O que mata a nossa alma é o pecado. Quando nós nos entregamos às nossas vontades, aos desejos, à inveja, ao querer, quando nós nos entregamos totalmente à maldade, a nossa alma, ela é contaminada e perece. Porém, gente, existe para nós, assim como existiu para Caim, a Hesed, a graça do Eterno, a graça do Todo-Poderoso, aquele que é amor. E para nós fecharmos esse lindo estudo, nós vamos falar um pouco sobre a graça do Eterno. Essa graça que cobre a multidão de pecado. Essa graça que mesmo quando nós cometemos pecha contra o Eterno, ele toma esse fardo e ele leva esse fardo de nós e nos dá um jugo leve e suave. Essa graça que nos envolve em amor e em ensinamentos para nos levar por caminhos retos e justos diante do Eterno, nos levando a andar com ele, como Noé, como Enoque. Nas Escrituras existem outras palavras que também são traduzidas por graça, mas nós vamos nos concentrar nessas duas palavras, Hem e Hesed. Meus amados, a graça do Eterno sempre é, ou existiu, se você quiser, para você compreender melhor. Se a graça do Eterno não existisse, nós não teríamos sido criados. O Eterno, ele é atemporal. Ele sabe o ontem, ele conhece o hoje e o amanhã não é obscuro para ele. Ele sabe de todas as coisas, portanto, ele já sabia que o homem se desviaria antes de criar o homem. Portanto, se não fosse a graça do Eterno, nós não teríamos sido criados. O Eterno sabia que nos desviaríamos e andaríamos por caminhos tortos, que nos rebelaríamos contra ele, mas a sua graça foi suficiente. A graça do Eterno é suficiente para nós. E a primeira vez que nós vemos essa palavra graça nas Escrituras está em Gênesis 6:8. O Eterno olha para a terra e ele percebe que essa criação perfeita que ele fez se desviou. E que todos os intentos do seu coração eram para o mal. Então o Eterno precisa lavar a terra. E ele olha para a terra e da terra ele vê que Noé é um homem justo, sincero, íntegro. Por isso, Noé, Gênesis 6:8,
e Noé encontrou graça aos olhos do Eterno. A palavra mais usada para graça no hebraico é hem, e ela transmite a ideia de favor, beleza, bondade merecida. Ela é mais usada para descrever o favor divino em prol de uma pessoa. Hen vem de Hanan, que é graciosidade, bondade, favor, beleza agradável, precioso, bem favorecido, ser gracioso, conceder favor ou mostrar compaixão. E eu posso dizer a vocês, meus amados, que a graça do Eterno está sempre diante de nós, porque sempre estamos nos curvando para o nosso desejo, nos curvando para aquilo que nos desvia do Eterno. Sempre estamos traindo a confiança do Eterno. Sempre estamos andando por caminhos tortos. Mas basta fazermos como Noé, andarmos em retidão, sermos íntegros diante do Eterno, que nós encontramos graça aos olhos dele. A outra palavra que nós podemos usar para graça, nós vamos ver em Êxodo 34, 6 e 7. Aqui nesses versos, Moisés está diante do Eterno, e Moisés fez um pedido ao Todo-Poderoso: deixa-me ver o teu rosto. O Eterno fala para ele que não poderia mostrar o rosto a Moisés, pois ele morreria. Mas ele passaria por ele e ele veria suas costas, e ele anunciaria o seu grande nome, o seu poderoso nome esse que, se ele permitir, no próximo vídeo, nós falaremos sobre isso. Não perca, está imperdível esse vídeo. E então ele diz: Adonai passou diante dele e anunciou Yud Rei Vav Rei. Adonai é Elohim misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em Hesed e verdade. Ele mostra Hesed a milésima geração e perdoa as ofensas, os crimes e os pecados. Entretanto, não isenta a culpa e os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles até a terceira e quarta geração. O Eterno mostra sua Hesed a Moisés, permitindo que ele o visse. Esse é o desejo de todo ser humano, ver o seu Criador. E com misericórdia ele anuncia a Moisés que ele é Elohim misericordioso. E realmente, gente, Hesed mostra o grande amor do Eterno pela sua criatura. O Eterno nos mostra a sua Hesed. E essa palavra, ela carrega um significado profundo de misericórdia, amor e fidelidade leal. O Eterno é Hesed, é graça, é amor, é compaixão, é misericórdia, a sua bondade é imutável. A bondade do Eterno não depende das circunstâncias, ele é bom. E como espelho dessa bondade infinita, nós temos Caim, que mesmo não ouvindo ao Eterno, a voz do Todo-Poderoso, dizendo para ele: domina essa vontade que está dentro de ti, senão ela vai te dominar. Mas Caim não ouve e mata o seu irmão. E com esse amor, com essa bondade profunda, o Eterno dá a Caim um sinal de vida. E para nós, o maior sinal de bondade que o Eterno pode nos dar em misericórdia é nos ensinar, gente, como ele faz muito bem. Ele diz em Ezequiel: e se eu disser para o ímpio, morte morrerás, e voltar do seu pecado e praticar justiça, tzedakah, justiça no sentido de ajudar o necessitado, todos os seus pecados que pecou não serão lembrados. Pela justiça praticada, sua vida viverás. Conhecer o bem e o mal só nos trouxe escravidão, dor e morte. Mas o Eterno, na sua bondade, ele nos ensina os seus caminhos e ele nos mostra que existe possibilidade de retorno. Basta nós olharmos para ele e retornarmos aos seus caminhos. E retornarmos a andar em retidão. Quando nós fazemos isso, ele esquece dos nossos pecados e nós temos vida. Mas quando não ouvimos a ele, a quebra da justiça e da retidão
traz um peso terrível para o ser humano e o afastamento do nosso Criador, o que é a pior consequência que pode existir ao ser humano. O resultado do pecado pode causar afastamento ao Criador, como nós vemos com Caim. Depois de tomar conhecimento do peso da sua culpa, que é insuportável, Caim fala: Tu me banes hoje da terra e da tua presença. Serei um fugitivo errante pela terra, e quem me achar me matará. O pecado, gente, nos afasta da vida, porque o eterno é a vida. E só nos traz peso. O homem não foi feito para carregar peso. O homem foi feito para ser livre. E essa liberdade nós só encontramos no eterno. E a misericórdia dele é tão grande que mesmo depois do que Caim fez, olha o que o eterno faz, gente. Essa é a graça do Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Deus. Adonai lhe respondeu: portanto, quem matar Caim receberá vingança cêtupla. E Adonai pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse viesse a matá-lo. Apesar das consequências do pecado de Caim, da iniquidade de Caim estarem sobre ele, o Eterno, com a sua graça, dá a Caim um sinal de vida. A palavra, gente, que é traduzida por sinal é a palavra ot. E essa palavra ela significa sinal, marca, milagre. Vocês sabem qual é a raiz dessa palavra? Olhem só. Você já ouviu falar sobre o alfa e o ômega? O primeiro e o último, o princípio e o fim? Essa palavra é essa aqui, ó, em hebraico. Aleph, Tav. E ela serve como um indicador, uma prova. Nós podemos dizer que é o indicador do caminho certo. A prova de vida que o Eterno nos dá. Caim peca, mas o Eterno pôs um sinal de vida em Caim. E essa palavra ot é a mesma palavra que o Eterno usou em Gênesis 9, 12 e 13, quando ele fala: porém o meu arco nas nuvens como um sinal, como ot, da aliança entre mim e a terra. Também está em Êxodo 7:3, quando o Eterno ele endurece o coração de Faraó para fazer sinais e maravilhas, para libertar o povo da escravidão do pecado. Também está em Deuteronômio 6:8, quando o Eterno ordena: e atarás por um sinal na tua mão, e estarão por frontais entre os teus olhos. O quê? A sua palavra, a sua justiça, que nos leva em caminhos retos. Também está em Êxodo 13:9, que é a celebração da Páscoa. E em Isaías 7:14, que é a profecia sobre um sinal, um ot do Eterno, o nascimento de uma criança especial. O Shabat também é um outro, também é um sinal. O Eterno é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Somente nele existe salvação. E é por isso que agora nós vamos responder a pergunta que nós fizemos no vídeo passado. Por que o Eterno exige ofertas, sacrifícios? Eu imagino que agora, depois de você saber todos os significados dessas palavras, você já tem a resposta. O Eterno disse em Levítico 6:13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse é o sinal da grande misericórdia do Todo-Poderoso. Esse é o sinal da grande graça do nosso Deus, do nosso Criador, que sempre, sempre tem fogo no altar para fazer expiação por nós. Porque o que ele quer para o ser humano é o sinal de vida para o ser humano. Mesmo que esse ser humano peque, mesmo que esse ser humano se rebele contra ele, mesmo que esse ser humano se curve às suas vontades, que cumpra somente o seu querer, que leva ele para a escravidão, para a prisão.
Ele é escravo dele mesmo. Mas o Eterno nos diz que o fogo está constantemente sobre o altar. Isso é um sinal de vida que o Eterno nos deu a caparar, a cobertura. Porque onde o pecado reinou, superabundou a graça desse Deus que é cheio de compaixão. O sacrifício foi dado pelo Eterno. Porque o ser humano, ele escolhe pecar. E o pecado, ele traz afastamento da presença do Eterno e morte para esse ser. Mas não é isso que o Eterno quer para o ser humano. O Eterno não deseja esse afastamento. Por isso ele nos dá o Corban. Que o Corban, o seu significado é de trazer para perto. Ele nos faz se achegar a ele. E semana que vem, se o Eterno permitir, nós veremos esse grande sinal no seu nome. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. E que o Eterno te traga paz. E que todos esses significados possam ter penetrado no teu coração. Para que assim você saiba que somente você tem a capacidade de escolher não se afastar do Eterno. Não se rebelar contra ele. Não se curvar a você mesmo. Mas estar sempre diante do Eterno, como Noé, como Enoque, andando com ele. Que o Eterno abençoe toda a sua casa e nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Shabbat Shalom.